Você sabia que o trabalho de uma pessoa pode mudar o mundo inteiro? Segundo um levantamento da Harvard University, Sigmund Freud é um dos nomes mais citados na literatura acadêmica, sendo um dos grandes precursores da psicologia e influenciando várias áreas do conhecimento. Freud, nascido em 1856 na Áustria, é amplamente reconhecido como o pai da psicanálise, uma abordagem que transformou o entendimento da mente humana e continua a influenciar a prática da psicoterapia até os dias de hoje. Ele cresceu em uma família judaica, estudou medicina na Universidade de Viena, onde se especializou em neurologia. Em 1900, publicou A Interpretação dos Sonhos, um trabalho que introduziu conceitos fundamentais da psicanálise e sugeriu que os sonhos são uma via para acessar nossos desejos e medos reprimidos. Este livro é considerado um marco na história da psicologia. Freud propôs que a psique humana é composta por 3 partes principais: o id, que representa nossos impulsos instintivos e desejos primitivos; o ego, que é a parte racional e mediadora; e o superego, que incorpora nossos valores morais e sociais. Esses conceitos ajudaram a entender os conflitos internos que moldam nosso comportamento. Para acessar esses processos inconscientes, Freud desenvolveu métodos como a livre associação, onde os pacientes falavam livremente sobre seus pensamentos, e também a análise dos sonhos. Esses métodos permitiam que ele e seus pacientes explorassem conteúdos reprimidos e encontrassem a raiz de seus problemas psicológicos. Esses métodos ainda são amplamente utilizados e influenciaram a prática da psicóloga ainda nos dias de hoje. Uma de suas teorias mais conhecidas é a do complexo de Édipo, que sugere que os desejos e conflitos familiares durante a infância moldam profundamente nossa personalidade adulta. Embora controversa e muitas vezes debatida, essa teoria abriu caminho para discussões profundas sobre desenvolvimento infantil e relações familiares. No início do século XX, Freud fundou a Sociedade Psicanalítica de Viena, onde ele e seus colegas puderam desenvolver e disseminar suas ideias. Entre seus seguidores estavam figuras influentes como Carl Jung e Alfred Adler, que posteriormente desenvolveram suas próprias teorias. Durante a Primeira Guerra Mundial, Freud continuou seu trabalho, atendendo pacientes e escrevendo extensivamente. Em 1923, ele publicou O Ego e o Id, aprofundando sua teoria sobre a estrutura da mente. Suas obras posteriores continuaram a explorar temas como a religião, a cultura e a civilização, ampliando a aplicação de suas teorias além do consultório de terapia. A ascensão do nazismo na Alemanha e na Áustria trouxe grandes desafios para Freud. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, ele foi forçado a fugir para Londres, devido à sua ascendência judaica. Ele passou seus últimos anos na Inglaterra, onde continuou a trabalhar e escrever até sua morte em 1939. Hoje, a contribuição de Freud é inegável. Sua obra não apenas revolucionou a psicologia, mas também influenciou a arte, literatura e até a cultura pop. Segundo a American Psychological Association, muitos dos termos e conceitos freudianos são usados no nosso dia a dia, mesmo por aqueles que não têm formação em psicologia. Palavras como recalque, projeção e inconsciente tornaram-se parte do vocabulário popular. A história de Freud nos ensina que a persistência e o acreditar em suas próprias ideias podem criar legados que duram séculos. Ele nos lembra que a transformação pessoal começa dentro de cada um de nós e que com dedicação e coragem para explorar nosso interior, podemos mudar nossa percepção do mundo e, consequentemente, o próprio mundo. Como já dizia, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Na verdade, essa frase é minha do Romani. Essa não é de Freud, não. Mas é boa, não é? Freud também deixou um legado importante no campo da terapia. Ele acreditava que a compreensão dos processos inconscientes era essencial para a cura psicológica. Seu trabalho estabeleceu as bases para muitas das técnicas terapêuticas usadas hoje, incluindo a terapia cognitivo-comportamental e a terapia humanista, que incorporam elementos das ideias freudianas.
Em um estudo publicado pela American Journal of Psychiatry, mesmo com alguns conceitos que podem ser modernizados, foi observado que a psicoterapia baseada em princípios freudianos continua a ser eficaz no tratamento de uma variedade de transtornos mentais, demonstrando a durabilidade e a relevância de suas teorias. Isso reforça a ideia de que explorar o inconsciente pode trazer benefícios profundos para a saúde mental. Outro aspecto importante da obra de Freud foi sua investigação sobre a sexualidade humana. Em sua obra 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, ele discutiu como as experiências sexuais na infância influenciam o desenvolvimento da personalidade. Ele fala dos estágios do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálico, latência e genital. Essa teoria trouxe uma nova perspectiva sobre a importância da infância e seus impactos na vida adulta, destacando como os primeiros anos são relevantes para o desenvolvimento psíquico. Freud também explorou o conceito de mecanismos de defesa, processos psicológicos que protegem o ego de conflitos internos e externos. Entre eles, a repressão, a negação, a projeção e a racionalização são alguns dos mais conhecidos. Esses mecanismos são usados inconscientemente para lidar com a ansiedade e evitar sentimentos dolorosos, sendo um dos pilares na compreensão das psicopatologias e do comportamento. A influência de Freud transcende a psicologia. Na literatura, escritores como Franz Kafka e James Joyce foram influenciados por suas teorias. No cinema, diretores como Alfred Hitchcock e Woody Allen incorporaram elementos freudianos em seus trabalhos. Na arte, o movimento surrealista, liderado por artistas como Salvador Dalí, também foi profundamente influenciado pelas ideias de Freud sobre o inconsciente e os sonhos. A psicanálise de Freud abriu portas para novas abordagens e práticas na psicoterapia. A psicoterapia moderna, com suas diversas correntes, deve muito ao pioneirismo de Freud. Ele estabeleceu a importância da relação terapeuta-paciente e a ideia de que a cura pode ser alcançada através do diálogo e da introspecção. No campo da neurociência, as ideias de Freud sobre o inconsciente encontram paralelos em estudos modernos sobre a atividade cerebral. Pesquisas mostram que muitas de nossas decisões e comportamentos são influenciados por processos cerebrais inconscientes, se relacionando às teorias freudianas sobre a mente inconsciente. Freud também é lembrado por sua coragem em desafiar as normas e enfrentar as críticas de seus contemporâneos. Sua disposição para explorar temas tabus e sua insistência na importância da sexualidade e dos desejos inconscientes mudaram para sempre o campo da psicologia. Ele nos ensinou que, para entender plenamente a mente humana, devemos estar dispostos a enfrentar o que é desconfortável e desconhecido. Freud trouxe inúmeras contribuições para a psicologia e a psicanálise, transformando a maneira como entendemos a mente humana e o comportamento. Entre suas principais contribuições, destacam-se 1. O inconsciente. Freud introduziu a ideia do inconsciente, sugerindo que muitos de nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos são influenciados por processos mentais dos quais não temos consciência. Ele propôs que o inconsciente é uma força poderosa que pode moldar nossas vidas de maneiras profundas e muitas vezes misteriosas. 2. Estrutura da psique. Freud desenvolveu o modelo estrutural da psique, composto por 3 partes. Id, a parte primitiva e instintiva da mente, que busca a gratificação imediata dos desejos e necessidades. Ego, a parte racional da mente, que mediatiza os desejos do id com as realidades do mundo externo. Superego, a parte moral da mente, que incorpora os valores e normas da sociedade e guia nosso senso de certo e errado. 3. Mecanismos de defesa. Freud listou mecanismos de defesa que o ego usa para lidar com conflitos entre o id e o superego. Alguns dos mecanismos de defesa mais conhecidos são repressão, o bloqueio de pensamentos e desejos dolorosos ou inaceitáveis da consciência; negação, a recusa em aceitar a realidade de uma situação ou fato doloroso; projeção, atribuir a outros os próprios sentimentos ou desejos inaceitáveis; racionalização, justificar comportamentos ou sentimentos com razões aparentemente lógicas ou aceitáveis, mas que não são as verdadeiras razões. 4. Complexo de Édipo.
Freud introduziu o complexo de Édipo, que sugere que durante a fase fálica psicossexual, os meninos desenvolvem um desejo inconsciente pela mãe e veem o pai como um rival. Este conflito, segundo Freud, é resolvido através da identificação com o pai, o que contribui para o desenvolvimento da identidade e da moralidade. 5. Interpretação dos sonhos. Em sua obra, A Interpretação dos Sonhos, Freud propôs que os sonhos são uma via de acesso ao inconsciente, revelando desejos e conflitos reprimidos. Ele desenvolveu métodos para interpretar sonhos, ajudando a entender os significados ocultos por trás das imagens oníricas. 6. Livre associação. Freud desenvolveu a livre associação, onde os pacientes são encorajados a falar livremente sobre qualquer pensamento que venha à mente. Isso contribui para que os terapeutas explorem a comunicação para descobrir desejos e conflitos inconscientes. 7. Transferência e contra-transferência. Freud traz os conceitos de transferência e contra-transferência, onde os pacientes projetam sentimentos e desejos sobre o terapeuta, transferência, e os terapeutas devem estar cientes de suas próprias reações aos pacientes, contra-transferência. 8. Desenvolvimento psicossexual. Freud propôs que o desenvolvimento humano passa por estágios psicossexuais, cada um caracterizado por uma zona erógena diferente e seus desafios. Fase oral, 0-1 ano. O prazer é centrado na boca, como na sucção e alimentação. Fase anal, 1-3 anos. O prazer é focado no controle e eliminação das fezes. Fase fálica, 3-6 anos. O prazer é centrado nos órgãos genitais e o complexo de Édipo emerge. Fase de latência, 6-12 anos. Os impulsos sexuais são sublimados em atividades socialmente aceitáveis. Fase genital, 12 anos em diante. O prazer é focado nas relações sexuais maduras. 9. Psicanálise. Freud fundou a psicanálise, uma prática terapêutica que busca entender e tratar problemas psicológicos explorando os processos inconscientes. A psicanálise enfatiza a importância das experiências infantis e dos desejos inconscientes, usando técnicas como a livre associação, a interpretação dos sonhos e a análise da transferência. 10. Impacto na cultura e nas artes. As teorias de Freud tiveram um impacto profundo não apenas na psicologia, mas também na cultura, nas artes e na literatura. Escritores, artistas e cineastas têm sido influenciados por suas ideias sobre o inconsciente, os sonhos e os conflitos internos, incorporando esses temas em suas obras. 11. Aplicação clínica. Freud estabeleceu as bases para a prática clínica da psicoterapia, destacando a importância do ambiente terapêutico seguro, da empatia e da escuta ativa. Sua abordagem ajudou a legitimar a terapia como uma forma válida de tratamento para problemas emocionais e mentais. As ideias de Freud continuam a ser estudadas e desenvolvidas por psicólogos e pesquisadores contemporâneos. Embora algumas de suas teorias tenham sido revisadas e atualizadas, muitos dos seus conceitos básicos permanecem influentes no campo da psicologia. A influência de Freud na psicologia moderna é vasta e duradoura. Ele nos ensinou que a mente humana é complexa e que o entendimento profundo de nossos processos internos pode levar à cura e à transformação pessoal. Sua obra continua a inspirar psicólogos, terapeutas e pesquisadores a explorar os mistérios da mente e a buscar novas formas de ajudar as pessoas a viverem vidas mais plenas e saudáveis. A mente humana, com suas complexidades e profundidades, continua a ser um campo fascinante de estudo, e se você gosta de conteúdos relacionados à psicologia, se inscreva no canal e deixe o like neste vídeo. Se você chegou até aqui, comente as suas percepções sobre a psicanálise e sugira também o tema do próximo vídeo aqui do canal.